Eu sempre digo que o agro não para. Essa frase virou meu mantra, minha marca registrada. Elias Mendonça. O nome é pesado, né? Um nome que vale ouro, que abre qualquer porta, seja em Brasília, seja na Faria Lima. Eu tô aqui, agora, sentado na minha cadeira de couro italiano no 35º andar. Olho pela janela e vejo São Paulo inteira esticada sob meus pés. É um tapete de concreto, vidro e oportunidades. E eu, meus amigos, eu sou o dono de uma fatia generosa desse bolo. A Mendonça Agronegócios não é só uma empresa. É um império. Soja, milho, exportação, logística. Se tem a ver com alimentar o mundo, a gente tá no meio. E tudo isso, toda essa grana, esse respeito, essa vida que eu construí. Isso tem um preço. Um preço que eu paguei há 25 anos e que, ironicamente, é o único fantasma que ainda me assombra. Neste momento, a tensão aqui no escritório é palpável. Não é por causa da cotação do dólar ou da seca no Centro-Oeste. É por causa da licitação do projeto Jequitibá. O Jequitibá não é só um contrato. É a cereja do bolo. A coroa de diamantes. O governo liberou a modernização completa do Porto de Santos. Uma mega estrutura que vai quadruplicar nossa capacidade de exportação. Quem ganhar essa licitação garante o domínio do mercado pelos próximos 30 anos. É a diferença entre ser rico e ser uma lenda. E eu preciso dessa lenda. Eu sou essa lenda. Minha vida hoje é impecável. Minha esposa Cristina é filha de um ex-ministro. Minha filha Isabela estuda em Harvard. Nossas fotos estão em todas as revistas de negócios e colunas sociais. Somos o retrato da família brasileira de sucesso, moderna, ética. Ética. Essa palavra me faz rir de um jeito amargo aqui, sozinho, olhando a Marginal Pinheiros lá embaixo. Porque para construir essa imagem, eu tive que cortar fora uma parte de mim. Tive que enterrar um erro que, se viesse à tona, destruiria tudo. Destruiria Elias Mendonça, o magnata. Vou ser sincero com vocês. Eu não nasci em berço de ouro. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira. Eu vim de baixo do barro, da periferia de Osasco. Eu ralei. Estudei de dia, trabalhei de noite, tinha fome. Não fome de comida, mas fome de subir, de mostrar que eu não era só mais um. Quando eu tinha 20 e poucos anos, estava começando. Tinha uma pequena corretora de grãos, mas o capital era zero. Eu vivia na correria, pegando ônibus lotado, morando num quartinho alugado perto da Avenida Rio Branco. Foi nessa época que eu conheci a Fátima. A Fátima era o oposto do mundo que eu queria alcançar. Ela era simples, doce, daquele jeito que só quem vive na quebrada consegue ser. Pé no chão e coração aberto. A gente se apaixonou. Aquele amor de juventude, intenso e sem pensar no amanhã. O amanhã chegou rápido demais. A Fátima engravidou. Naquela época, a notícia não me deixou feliz. Me deixou apavorado. Eu estava prestes a dar o salto. Eu tinha acabado de fechar um financiamento arriscadíssimo, mas que me daria o primeiro $1 milhão. Eu estava começando a frequentar os círculos certos, aqueles que não aceitam tropeços. E um filho, fora do casamento com uma moça da periferia. Na cabeça do Elias, de 25 anos, isso não era um presente. Era uma âncora. Eu tentei argumentar com a Fátima. Pedi para ela esperar, pra gente se organizar. Mas ela era teimosa. Ela queria o filho. Queria a família. O Léo nasceu. Lindo. Um moleque com os meus olhos intensos, mas com a calma da Fátima. Eu fiz o que pude. No começo eu ia lá, via ele, dava o dinheiro, comprava as coisas. Mas o tempo foi apertando. Minha empresa crescia exponencialmente. Eu comecei a viajar. Brasília, Nova York, Roterdã. O nome Mendonça subia. E quanto mais eu subia, mais a distância entre a minha vida nova e a casa simples da Fátima no Capão Redondo aumentava. O ponto de virada foi quando conheci a Cristina. A Cristina é o tipo de mulher que foi feita para a política e para os negócios. Elegante, articulada e com um sobrenome que abriu todas as portas que o dinheiro sozinho não conseguiria abrir. O pai dela, Dr. Macedo, era o padrinho político que eu precisava. Nós
fomos rápido. A festa foi um escândalo de luxo na hípica, e eu percebi que não havia mais volta. Não podia haver sombras no meu passado. O Dr. Macedo era um homem de moralidade rígida, ou pelo menos de moralidade pública rígida. Se ele descobrisse que eu tinha um filho bastardo na periferia, o casamento acabava, a sociedade acabava, e minha reputação... minha reputação seria destruída antes mesmo de ser consolidada. Eu tive que tomar a decisão mais suja da minha vida. Eu tive que escolher entre o Léo e o Império. Naquela época, eu me convenci de que estava escolhendo o futuro. Eu me convenci de que se eu ficasse rico, eu poderia dar um futuro melhor para o Léo depois. Que eu faria isso por ele. Que o sacrifício era temporário. Mentira. Eu fiz por mim. Pela minha ambição doentia. A Fátima não aceitou. Ela me ligava, chorava, implorava. Ela dizia: Elias, o Léo precisa de você. Ele tem o seu sangue. Eu endureci. Mudei de número de telefone. Mudei de endereço. Eu me mudei para um apartamento blindado no Morumbi, um lugar onde a Fátima nunca conseguiria entrar. O último encontro foi brutal. Eu fui até a casa dela. O Léo tinha uns 4 anos. Ele estava brincando com um carrinho de plástico na sala. Ele sorriu quando me viu. Um sorriso banguela, inocente. Eu mal conseguia olhar para ele. Eu entrei na cozinha e coloquei um envelope gordo sobre a mesa. Dinheiro vivo. Uma quantia que daria para Fátima comprar uma casa melhor e viver por alguns anos sem trabalhar. Fátima, eu não posso mais vir aqui, eu disse, sem rodeios. Ela me olhou, incrédula. O quê? Você vai sumir? Você vai abandonar a gente? Eu não estou abandonando vocês. Estou dando a vocês segurança. Pegue esse dinheiro, saia daqui, vá para outro estado, comece de novo. Eu vou mandar mais. Mas você nunca mais pode me procurar. Nunca mais. Se você me procurar, se você expuser essa história, eu perco tudo. E se eu perder tudo, você não terá mais nada. Foi chantagem? Foi. Foi cruel? Foi. Fátima me deu um tapa na cara. Um tapa que estalou alto. Mas eu não senti a dor física. Senti a dor da minha alma se rasgando. Você é um monstro, Elias. Ela sussurrou com a voz embargada. Você vai se arrepender disso. O destino cobra. E ele cobra caro. Eu saí daquela casa e nunca mais olhei para trás. O Léo ficou na sala, chamando: Papai, papai, enquanto eu fechava o portão. Esse som, o eco daquele papai, me persegue até hoje, 25 anos depois, na minha cobertura de luxo. Eu me casei com a Cristina. Construí o império. O dinheiro veio. A Mendonça Agronegócios virou o gigante que é hoje. Eu virei o Elias Mendonça que todos conhecem. Frio, calculista, vitorioso. Eu nunca mais tive notícias da Fátima ou do Léo. Eu paguei um investigador particular na época para garantir que eles tinham saído de São Paulo. Mas pedi que ele não me trouxesse mais informações depois disso. Eu precisava da amnésia. Eu precisava enterrar o passado sob toneladas de dinheiro e sucesso. E funcionou. Até agora. Volto para a minha sala. O vidro reflete o meu rosto. Um homem de 50 anos com o cabelo grisalho bem cortado, vestindo um terno caríssimo. Mas os olhos denunciam o cansaço. O projeto Jequitibá é a maior disputa da minha carreira. E eu tenho um problema. Um problema chamado Grupo Gênesis. Faz uns 3 anos que esse grupo surgiu no mercado de agronegócio. Ninguém sabe direito de onde eles vieram. Eles não têm histórico, não têm laços antigos, mas têm capital. Muito capital. E pior, eles têm uma agressividade no mercado que me lembra o meu eu mais jovem, mas sem a minha cautela. Eles estão comprando terras, modernizando frotas, investindo em tecnologia de ponta. Eles não jogam para ganhar. Eles jogam para destruir. A Gênesis é liderada por um CEO que é quase um fantasma. Ele não dá entrevistas, não aparece em jantares de gala. O nome dele? Ninguém chama ele pelo nome de batismo. No mercado, ele é conhecido apenas como o Alfa. Elias, a voz do meu diretor financeiro Marcelo me tirou do transe. Ele estava pálido.
O que foi, Marcelo? Algum problema com o balanço? Não, senhor. É a licitação do Jequitibá. Recebemos agora o comunicado oficial da comissão. A Gênesis também apresentou a proposta final. E, Elias, a proposta deles é quase indecente. Eles cobriram a nossa. Eu senti o ar rarear. Cobriram a minha proposta? Impossível. Eu tinha colocado o limite máximo de risco. Eu tinha a melhor engenharia financeira. Como cobriram, Marcelo? Nós garantimos o preço mais baixo e a entrega mais rápida. Eles não têm a estrutura logística que nós temos. Eles têm, senhor. A Gênesis comprou a Logística Sul no mês passado, lembra? Aquela aquisição relâmpago que ninguém entendeu. Eles estão com a logística pronta. E o preço? Eles estão oferecendo um desconto de 15% a mais que o nosso, sem comprometer a qualidade. Era uma loucura. Ninguém faria isso a menos que estivesse disposto a perder dinheiro só para ganhar o contrato. Era uma guerra pessoal. Eu me levantei e fui até a mesa de reuniões. Minha equipe estava reunida, tensa, me esperando. Eu quero saber quem é esse alfa, eu exigi batendo a mão na mesa. Eu quero a ficha completa. De onde ele veio? Quem são os investidores? Isso não é um jogo de negócios, é um ataque coordenado. O Marcelo pigarreou. Nós tentamos, Elias. É tudo muito fechado. Os investidores são fundos internacionais, offshores. Mas conseguimos rastrear o CEO. O nome dele é Leonardo Ribeiro. Leonardo Ribeiro. O nome não me dizia nada. Ribeiro é comum. E o passado dele, onde ele estudou, família? É aí que a coisa fica estranha, Elias. Ele não tem passado corporativo, literalmente. Ele não trabalhou em grandes bancos, não tem MBA de elite. O registro mais antigo dele é de 10 anos atrás, quando ele abriu uma pequena empresa de tecnologia em Campinas, que ele vendeu por milhões. E antes disso, Marcelo hesitou, olhando para o chão. Antes disso, a ficha é quase limpa, mas os registros de nascimento dele são de São Paulo. E o nome da mãe é Fátima Souza. O mundo girou. A visão de São Paulo lá fora, que antes era o meu troféu, de repente ficou turva. Leonardo. Léo. 25 anos. Eu me apoiei na mesa para não cair. Aquele sorriso banguela, a voz chamando papai, voltaram com a força de um tsunami. Não podia ser. Era uma coincidência cruel. Ribeiro é comum. Fátima Souza é comum. Mas a ausência de passado corporativo, a agressividade implacável contra mim, o timing exato em que ele surge para disputar o único contrato que define o futuro da Mendonça Agronegócios. Eu fechei os olhos, tentando controlar a respiração. A Fátima me avisou. O destino cobra. E ele cobra caro. Marcelo, minha voz saiu rouca, forçada. Eu quero a foto dele. Agora. Marcelo ligou o projetor. E com um clique a imagem apareceu na tela gigante. O choque me atingiu como um tiro. Não era mais o menino banguela. Era um homem, alto, forte, vestindo um terno impecável. Ele tinha os mesmos olhos que me encaravam no espelho todas as manhãs, mas com uma intensidade fria, cortante, que eu nunca tive. A ambição dele não era a fome de subir, era a fome de vingança. O Léo, meu filho, Leonardo Ribeiro Mendonça. Ele não estava apenas competindo pelo Jequitibá. Ele estava competindo pela minha ruína. E ele estava ganhando. A Mendonça Agronegócios era o único obstáculo para o domínio total da Gênesis. E eu era o alvo. Eu mandei todos saírem da sala. Eu precisava de silêncio. Eu andei até a janela. O sol da tarde batia forte. Eu tinha abandonado o meu filho na miséria para construir um império limpo, um nome respeitado. E o destino, com seu senso de humor perverso, havia transformado aquele menino em um milionário implacável, mais rico e mais astuto que eu, voltando para cobrar a dívida no pior momento possível. Eu tinha que agir rápido. Se o Léo estava disposto a sacrificar 15% do lucro só para me vencer no Jequitibá, isso significava que ele não estava jogando pelo dinheiro, ele estava jogando pela humilhação. Minha primeira reação foi a negação. Eu sou o pai dele. Ele não faria isso.
Ele não pode ser tão cruel. Mas então me lembrei da minha própria crueldade. Eu o abandonei. O que eu esperava? Um abraço e um pedido de desculpas? Eu peguei o telefone e liguei para o meu advogado particular, Dr. Roberto. Roberto, preciso que você venha ao escritório imediatamente e traga todos os documentos de doação e pagamentos feitos a Fátima Souza, 25 anos atrás. O que está acontecendo, Elias? É sobre o Jequitibá? É sobre o meu passado, Roberto, e o meu futuro. Eu descobri quem está por trás da Gênesis. É o meu filho, e ele está vindo me buscar. Eu desliguei. A adrenalina começou a correr. Não era só o Jequitibá, era a minha vida pública. Se o Léo viesse a público e contasse a história do abandono, a Mendonça Agronegócios desabaria. Os acionistas me devorariam. O Dr. Macedo faria o inferno. Eu tinha que entender o jogo dele. Ele não tinha me procurado em 25 anos. Por que agora? Por que nessa licitação? Eu me sentei novamente tentando juntar os pedaços. O Léo tinha capital. Ele tinha inteligência. Ele tinha ódio. E ele tinha algo que eu não tinha. Nada a perder. Se eu quisesse sobreviver a essa guerra, eu teria que ser mais frio, mais sujo do que jamais fui. Eu criei esse monstro. Agora, eu teria que destruí-lo. Mas havia um detalhe que me incomodava profundamente. A Fátima, ela estava viva? Ela estava envolvida nisso? Eu não podia arriscar perguntar diretamente ao Marcelo. Eu precisava de discrição total. Liguei para um contato antigo, um detetive que eu usava para as coisas mais nebulosas, o Jurandir. Jurandir, é o Elias. Preciso de você. Um trabalho urgente, de alta confidencialidade. Esquece a Gênesis por um momento. Eu preciso saber tudo sobre Fátima Souza, mãe de Leonardo Ribeiro. Onde ela está, como ela vive e se ela está por trás desse ataque. Eu ouvi a respiração pesada do Jurandir do outro lado da linha. Ele sabia que quando eu ligava assim, o buraco era embaixo. Elias, você sabe que essas coisas custam caro. O custo não é problema, Jurandir. O problema é o tempo. Quero as informações em 24 horas. Desliguei. A sala parecia menor agora. O ar-condicionado estava ligado no máximo, mas eu sentia calor. Eu tinha que preparar minha defesa. E a melhor defesa é o ataque. Eu tinha duas frentes de batalha. A licitação do Jequitibá e o escândalo público. No Jequitibá, eu precisava de uma proposta ainda mais agressiva. Eu teria que sangrar o caixa, mas ganhar. Se eu perdesse esse contrato para ele, o mercado me veria fraco. Liguei para o Marcelo novamente. Reúna a equipe de engenharia e a de finanças. Temos que refazer a proposta do Jequitibá. Quero que encontrem mais 5% de corte de custos. Vamos entrar com a margem de lucro zero se precisar. Eu não vou perder isso para a Gênesis. Mas Elias, isso é loucura. Margem zero? É guerra, Marcelo. E na guerra, a primeira coisa que você perde é a razão. Faça o que eu mandei. A segunda frente era a mais perigosa. O Léo podia ter todo o dinheiro do mundo, mas ele tinha um ponto fraco: a emoção. Eu tinha que atacá-lo onde doía. Se ele estava jogando o jogo da vingança, ele estava jogando com o coração. E eu jogaria com o cheque. Quando o Dr. Roberto chegou, ele estava agitado. Ele era um homem meticuloso, acostumado a contratos de bilhões, não a dramas familiares sórdidos. Elias, o que é essa história? Leonardo Ribeiro é seu filho? É, e ele está tentando me destruir. Ele está por trás da Gênesis, Roberto. E ele está usando a licitação como palco. Eu entreguei a ele a pasta amarelada com os comprovantes de depósito feitos a Fátima 25 anos atrás. Eu preciso que você prepare uma declaração legal, algo que mostre que eu nunca abandonei a criança, que eu fiz um acordo privado com a mãe, garantindo o sustento, mas que ela optou por se afastar e criar o filho sob outro sobrenome. Transforme o abandono em acordo de privacidade. Roberto olhou os documentos com a testa franzida. Elias, isso é forçar a barra. Não temos um contrato assinado que prove o acordo. É apenas uma série de transferências de dinheiro.
Eu sei, mas é a única coisa que temos. Se ele me processar ou expor isso, a imprensa vai querer saber. Eu preciso de uma narrativa. A Mendonça Agronegócios é uma empresa de ética, Roberto. O pai não abandonou o filho. O pai fez um acordo para proteger a privacidade da mãe e da criança, que optaram por uma vida discreta. E se ele tiver provas do contrário? Ele não tem. Eu fui cuidadoso demais. O único erro que cometi foi deixá-lo viver. Essa frase me acertou. Eu a disse de forma fria, mas ela me gelou por dentro. Eu estava disposto a negar a paternidade, a negar a história, a negar a dor, só para salvar minha pele. Vamos fazer o seguinte, Roberto disse, fechando a pasta. Eu vou preparar um material legal, mas você precisa tentar uma abordagem. Tente negociar com ele. Talvez ele queira dinheiro, uma participação na empresa. O que ele realmente quer é o reconhecimento. Reconhecimento. A palavra me deu nojo. Ele queria meu nome? Ele queria a Mendonça? Ele quer sangue, Roberto, e a Mendonça de brinde. Mas vou tentar. Eu preciso saber a extensão do ódio dele. Eu sabia que, se houvesse qualquer chance de conciliação, era remota. Eu tinha que ir ao encontro dele preparado para tudo. Eu pedi ao Marcelo que marcasse uma reunião, sob o pretexto de discutir os termos da licitação do Jequitibá. Um encontro privado, sem a presença da comissão do governo. O local escolhido foi um restaurante de luxo na Vila Olímpia, conhecido pela discrição. Eu passei o resto da tarde na minha sala, olhando a foto do Léo na tela. Meu filho. Meu inimigo. Eu tinha 25 anos para descontar. E ele também. Quando o dia da reunião chegou, eu estava nervoso. Não por medo, mas por antecipação. Era como se eu estivesse prestes a enfrentar o reflexo mais sombrio de mim mesmo. Eu cheguei ao restaurante 10 minutos adiantado. O maître me conduziu a uma sala privativa. Eu estava vestindo minha armadura, terno azul marinho, gravata Hermès, relógio de platina. O Elias Mendonça que não dobra o joelho. Ele chegou pontualmente. Quando Leonardo entrou na sala, ele parou na porta. Não havia sorrisos nem formalidades. Ele estava vestido de preto, impecável, e a forma como ele segurava a pasta de couro parecia a de um predador segurando sua presa. Ele parecia a versão aprimorada de mim, mais alto, mais atlético, e com a mesma aura de poder que eu demorei décadas para construir. Nossos olhos se encontraram. O silêncio na sala era ensurdecedor. Elias Mendonça, ele disse, com uma voz grave e controlada. Não havia emoção, nem o calor de um filho, apenas a formalidade fria de um concorrente. Leonardo Ribeiro, eu respondi, tentando manter a compostura. Obrigado por aceitar meu convite. Ele caminhou até a mesa e sentou-se, sem me convidar a sentar. Ele me fez esperar em pé por um segundo que pareceu uma eternidade. Era um jogo de poder, e ele já estava ganhando. Eu me sentei. Vamos direto ao ponto, Elias. Eu sei que você não me chamou aqui para discutir a logística portuária. Você sabe quem eu sou. Eu sei. Eu confirmei tentando soar paternal, o que foi um erro. Eu sei, Léo. E eu lamento profundamente a forma como as coisas aconteceram no passado. Ele riu. Não foi um riso de alegria, foi um som seco, cortante, cheio de escárnio. Léo, você perdeu o direito de me chamar assim há 25 anos, quando me deixou no Capão Redondo com a minha mãe. Meu nome é Leonardo. E eu não estou aqui para ouvir desculpas. Desculpas não pagam o aluguel, não curam o abandono e não constroem um império. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Não era a proposta do Jequitibá. Era uma foto antiga, amarelada, dobrada. A foto dele, criança, comigo no colo, numa praça qualquer de Osasco. Você se lembra dessa foto, Elias? Eu tinha 2 anos. Você me prometeu um picolé de limão. Foi a última vez que você me chamou de filho, antes de pagar para sumirmos. O ar me faltou. Eu não sabia que a Fátima tinha guardado aquilo. Eu achei que ela teria queimado tudo. Leonardo, eu estava sob pressão. Eu estava construindo minha carreira. Eu fiz um acordo para garantir que você estivesse em segurança financeira.
Ele me cortou com um movimento de mão como se eu fosse irrelevante. Segurança financeira? Você me deu migalhas, Elias. Migalhas que mal pagavam o barraco. Você acha que eu sou estúpido? Você me trocou por um sobrenome de político e por uma conta bancária gorda. Você comprou o seu silêncio, e o preço daquele silêncio é o seu império. Ele se inclinou sobre a mesa. Seus olhos, que eram os meus, brilhavam com um ódio puro. Você quer saber por que eu estou no Jequitibá, Elias? Não é pela logística, não é pelo dinheiro. É porque se eu ganhar, a Mendonça Agronegócios cai. E se você cair, o seu nome, aquele nome que você protegeu tanto, vai ser arrastado na lama. Eu vou garantir que o mundo saiba quem é Elias Mendonça, o pai que abandona o filho para casar com a filha do ministro. Eu sentia a ameaça real. Ele não estava blefando. E o que você quer, Leonardo? Dinheiro? Eu posso te dar uma participação majoritária na Mendonça. Posso te dar a vice-presidência. Podemos trabalhar juntos. Você é meu herdeiro, afinal. Ele riu novamente. Dessa vez foi uma gargalhada curta e gelada. Herdeiro? Eu já sou mais rico que você, Elias. Meu dinheiro não tem o cheiro de culpa que o seu tem. E eu não quero a sua empresa. Eu quero vê-la queimar. E a sua mãe? Ela está por trás disso? Eu perguntei, tentando encontrar um ponto fraco. O sorriso dele desapareceu. A menção a Fátima o atingiu. Não envolva minha mãe nisso. Ela não sabe o que estou fazendo. Ela me criou sozinha, me ensinou a ser um homem decente. Algo que você não sabe o que é. Ela nunca quis vingança. Eu, no entanto, eu sou diferente. Ele se levantou, encerrando a reunião abruptamente. A licitação do Jequitibá fecha amanhã. Eu já apresentei minha proposta final. E te garanto, Elias, você não pode cobrir o que eu estou disposto a perder para te vencer. Ele caminhou até a porta, mas parou e olhou para trás. Você construiu sua vida em cima do meu abandono. Agora, eu vou construir a minha em cima da sua ruína. Nos vemos no noticiário. Papai. E ele saiu, me deixando sozinho naquela sala de luxo, com a foto amarelada na mesa e a certeza de que a vingança do meu filho seria a pior que o destino poderia ter inventado. Eu tinha criado um monstro, e o monstro estava pronto para me devorar. Eu peguei o telefone, liguei para o Roberto. Mude a estratégia. Não é mais sobre a licitação, é sobre a sobrevivência. Eu quero que você comece a rastrear todos os podres da Gênesis, e eu quero que você prepare um ataque preventivo na imprensa. Eu vou contar a minha versão da história antes que ele conte a dele. Eu tinha que jogar sujo. Eu tinha que destruir a credibilidade dele antes que ele destruísse a minha. O Jequitibá seria apenas o começo da carnificina. E eu sabia que, para vencer meu próprio filho, eu teria que matar a última fagulha de humanidade que ainda restava em Elias Mendonça. E eu estava pronto para isso. O agro não para. E a vingança também não. Eu saí daquela sala escura sentindo o suor escorrer frio pelas minhas costas. A Vila Olímpia, com seus prédios de vidro e carros importados, parecia um cenário de papelão. Leonardo não tinha vindo para negociar. Ele tinha vindo para declarar guerra. E ele tinha me dado o dia seguinte como prazo para a minha rendição, ou o começo da minha destruição. Liguei para o Roberto do carro, antes mesmo de sair do estacionamento. Roberto, esquece a história do acordo de privacidade. Ele não vai cair nessa. Ele não quer dinheiro. Ele quer a minha cabeça em uma bandeja de prata. E ele tem a foto dele, comigo. Ele vai usar isso para me desmoralizar. Elias, se ele tem a foto, a narrativa do acordo de privacidade desmorona. Meu advogado respondeu, a voz tensa. Se ele provar que você o visitava e de repente sumiu, a imprensa vai te crucificar. Precisamos ser os primeiros a falar. A única defesa é o ataque preventivo. Exatamente. Eu quero que você comece a plantar a semente na mídia. Diga que a Gênesis é uma empresa com capital duvidoso, ligada a fundos de investimento que não respeitam as leis brasileiras, e que o CEO Leonardo Ribeiro é um indivíduo brilhante, mas instável, com problemas pessoais mal resolvidos. Sugira que ele está usando a licitação como vingança contra um ex-mentor ou algo assim.
estava queimando a largada, jogando toda a minha credibilidade na mesa. Mas a minha reputação era meu escudo. Se ele me atingisse ali, eu estava perdido. Voltei para o escritório. A equipe do Jequitibá ainda estava reunida, exausta, tentando espremer cada centavo de economia da nossa proposta. O que temos, Marcelo? Eu perguntei, indo direto ao ponto. Elias, conseguimos cortar mais 3%. Chegamos ao limite do que é viável. Se cortarmos mais, a qualidade da obra cai e o governo nos desclassifica. Estamos 12% abaixo da proposta inicial da Gênesis. Eu respirei fundo. 12% de diferença. Isso significava que o Léo estava disposto a perder uma fortuna na fase inicial do contrato, só para garantir que a Mendonça não vencesse. Era a prova de que ele não estava ali pelo lucro, ele estava ali pela vingança. Apresentem a proposta assim mesmo, eu ordenei. Nós temos a história, o know-how, a credibilidade. O governo sabe que a Gênesis é um meteoro. Eles podem ser mais baratos, mas nós somos a segurança. Agora saiam daqui. Eu preciso de silêncio. A licitação seria decidida em 24 horas. A ansiedade era um bicho roendo minhas entranhas. Eu não estava preocupado com o dinheiro que perderia. Estava preocupado com o sinal que daria ao mercado se eu perdesse para um novato. Mas a batalha real não estava na planilha de custos. Estava na minha vida pessoal. Liguei para casa, a Cristina. Ela era o ponto de apoio do meu império social, mas também a minha maior vulnerabilidade. Cristina, onde você está? Estou na Ípica, Elias. Tive um almoço com a Vera, a esposa do senador. Parece que a licitação do Jequitibá está pegando fogo, querido. O que é essa tal de Gênesis? O pessoal só fala deles. Estão sendo muito agressivos. Eu engoli em seco. A notícia já estava circulando nos círculos de poder. É só um concorrente novo, Cristina. Nada que a Mendonça não possa lhe dar. São garotos querendo mostrar serviço. Mas eu estou sob muita pressão, amor. Preciso de você calma. Eu estou calma, mas você parece um fantasma. Aconteceu alguma coisa que você não está me contando? A Cristina não era burra. Ela sentia o cheiro de problema a quilômetros de distância. Não, claro que não. É só o estresse do trabalho. E, aliás, a Isabela ligou. Ela chega de Harvard na semana que vem, certo? Quero que o motorista esteja no aeroporto com segurança reforçada. Mudar de assunto era a minha especialidade. Eu tinha que manter a Isabela longe desse furacão. Ela era o meu orgulho, a prova de que eu tinha construído a família perfeita. Se ela descobrisse que tinha um irmão bastardo criado na miséria, toda a base de sua vida privilegiada ruiria. E ela jamais me perdoaria. Eu passei a noite no escritório. Não consegui dormir. A imagem do Léo, frio e decidido, se misturava com o eco do papai, de 25 anos atrás. Na manhã seguinte, o Jurandir, o detetive, me ligou. Ele tinha a informação sobre a Fátima. Eu pedi que ele viesse ao escritório imediatamente. Eu não podia esperar. Quando ele chegou, ele parecia desconfortável, o que era raro para o Jurandir. Elias, a história da Fátima Souza não é como você pensava. Eu me recostei na cadeira, sentindo um calafrio. Como assim? Ela não usou o dinheiro? Ela não saiu de São Paulo? Ela saiu, mas não foi para longe. Ela foi para o interior de Minas. Tentou morar com uma tia, mas o dinheiro que você deu acabou rápido. Ela não era boa em administrar. O Léo era muito pequeno. Ela voltou para São Paulo uns 2 anos depois. Não para o Capão, mas para a Zona Leste, bem na periferia de São Miguel Paulista. Eu fechei os olhos. Eu havia falhado miseravelmente em garantir a segurança dela. Eu me convenci de que o dinheiro resolveria tudo, mas o abandono era a ferida real. E o Léo? Como ele cresceu? Ele cresceu na rua, Elias. Literalmente. A Fátima tentou trabalhar de faxineira, mas a saúde dela era frágil. Ela pegou uma tuberculose brava. O Léo teve que começar a trabalhar muito cedo. Vendia bala no farol, fazia bico em feira. Ele não teve infância. A cada palavra, eu sentia o chão tremer sob meus pés. O meu luxo,
o meu conforto, o meu império. Tudo isso foi construído sobre o sofrimento do meu próprio filho. Jurandir e a Fátima? Onde ela está agora? O detetive hesitou, pigarreando. Elias, a Fátima Souza morreu. Morreu há 10 anos. Ela tinha 40 anos. Foi no Hospital Municipal de São Miguel. Tuberculose agravada por subnutrição. Ela morreu pobre, sozinha, na fila do SUS. A notícia me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu esperava que ela estivesse viva, talvez ressentida, mas não morta. E de uma forma tão cruel. O Léo estava com ela? Ele estava. Ele tinha 20 anos. Ele viu a mãe morrer. E foi aí que a vida dele mudou. Ele era um gênio com computadores, Elias. Ele pegou o ódio dele e canalizou para a tecnologia. Ele começou a desenvolver softwares de logística e controle de estoque para pequenas empresas. Vendeu o primeiro por uma mixaria, mas investiu. Ele nunca parou. Ele queria dinheiro, não para viver bem, mas para nunca mais ser pobre. E para se vingar de quem fez a mãe dele passar por aquilo. Eu entendi tudo. O ódio do Léo não era apenas o ódio de um filho abandonado. Era o ódio de um filho que viu a mãe morrer na miséria, enquanto o pai vivia em uma cobertura de luxo. A Fátima tinha me avisado. O destino cobra, e ele cobra caro. E o preço era a vida dela. Eu dispensei o Jurandir com um aceno, sentindo uma náusea profunda. Eu não podia sucumbir à culpa agora. A culpa me mataria. Eu tinha que transformar a dor em raiva, em estratégia. O Léo não estava jogando. Ele estava executando uma sentença. Poucas horas depois o telefone tocou. Era o Marcelo. Elias, a comissão do Jequitibá acabou de anunciar o vencedor. Eu segurei a respiração. E então, nós ganhamos. A Mendonça Agronegócios venceu a licitação. O governo optou pela nossa proposta, citando a solidez histórica e o baixo risco da empresa. Eu senti um alívio momentâneo, mas ele evaporou rapidamente. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas era uma vitória de pirro. Eu tinha sangrado o caixa e pior, eu tinha provocado ainda mais o meu inimigo. Liguei para o Roberto. Prepara o ataque na imprensa. Agora. O Léo vai estar furioso por ter perdido o Jequitibá. Ele vai queimar a largada. Nós temos que estar à frente. O plano era simples. Soltar a história de que Léo era um concorrente desequilibrado, usando o fracasso da Gênesis no Jequitibá como prova de sua inexperiência e instabilidade. Roberto agiu rápido. Em poucas horas, as principais colunas de negócios de São Paulo já estavam com a nota plantada. Coluna de Economia, Folha de S, Paulo. A Gênesis, liderada pelo enigmático Leonardo Ribeiro, demonstrou agressividade insustentável no Jequitibá, levantando dúvidas sobre a saúde financeira da empresa e os métodos de seu jovem CEO. Coluna Social, Estadão. Fontes próximas ao magnata Elias Mendonça sugerem que a disputa acirrada do Jequitibá tinha raízes em um antigo desentendimento pessoal, com o CEO da Gênesis buscando vingança contra um ex-parceiro de negócios, colocando o interesse do mercado em risco. Eu estava satisfeito. Eu tinha conseguido enquadrar o Léo como o vilão emocional, enquanto eu mantinha a pose de empresário ético e sólido. Mas eu subestimei a inteligência e a frieza do meu filho. Naquela noite, eu estava em casa. O jantar com a Cristina foi tenso. Ela estava lendo as colunas no tablet, a testa franzida. Elias, o que é esse desentendimento pessoal? Você tem algum inimigo que eu não conheço? Não, querida. São fofocas. Apenas a imprensa tentando criar drama onde não existe. Eu lidei com o Léo no passado, um garoto promissor que se descontrolou. É só isso. Ele parece muito rico para ser apenas um garoto descontrolado. Ela observou, sem desviar os olhos do tablet. E essa história da Gênesis ser financeiramente insustentável, isso é verdade? É o que estamos dizendo, Cristina. É o que precisamos que o mercado acredite. Ela me olhou, e naquele olhar havia desconfiança. Ela não acreditava em mim totalmente. Mas o sobrenome Mendonça era mais importante do que qualquer dúvida. Tudo bem, Elias, mas você tem que ser transparente comigo.
Se houver qualquer coisa que possa afetar a reputação da Mendonça e, consequentemente, a reputação da nossa família, eu preciso saber. Não há nada, Cristina. Nada. Eu menti, sustentando o olhar. No dia seguinte, a bomba explodiu. O Léo não atacou a Mendonça Agronegócios. Ele atacou Elias Mendonça, a pessoa. Eu estava na minha sala, revisando os relatórios da vitória no Jequitibá, quando o Marcelo entrou, pálido, segurando o celular. Elias, você precisa ver isso. É o G1. Acabou de sair. Eu peguei o celular dele. O título estava em letras garrafais. Exclusivo. CEO da Gênesis revela que o magnata Elias Mendonça tentou comprar o seu silêncio após derrota no Jequitibá. O artigo não falava sobre abandono, não falava sobre Fátima, não falava sobre o passado. Ele atacava a minha moral atual. O Léo havia liberado para a imprensa uma gravação de áudio. Não era da nossa reunião privada. Ele era esperto demais para isso. Mas de uma ligação que eu fiz para o Dr. Roberto, onde eu, claramente, falava sobre oferecer uma participação na empresa para calar o garoto e evitar um escândalo. O artigo era cirúrgico. Ele citava o Léo. O Sr. Mendonça, após perder a moral para vencer a licitação de forma justa, tentou me cooptar com dinheiro sujo para que eu abandonasse o mercado. Eu recusei. A Gênesis não se vende. E eu não sou um garoto descontrolado. Sou um empresário que busca ética no agronegócio. A jogada foi genial e devastadora. Ao invés de se defender das minhas acusações, ele me expôs como um corruptor, alguém que tentava resolver problemas de mercado com chantagem. A repercussão foi instantânea. O mercado de ações reagiu mal. As ações da Mendonça caíram 5% em uma hora. Quem vazou essa gravação, Marcelo? Isso é ilegal. Eu gritei, sentindo a raiva queimar minha garganta. Não sabemos, mas não foi você, Elias, e nem o Dr. Roberto. Ele deve ter grampeado a linha de vocês ou algo assim. Ele está um passo à frente. Eu liguei para o Roberto. Ele estava em pânico. Elias, estamos em crise total. Os acionistas estão ligando. Eles querem saber por que você está tentando cooptar concorrentes. Essa história de desentendimento pessoal virou chantagem corporativa. Roberto, eu preciso que você mude o foco. Ele está me chantageando com o passado. Precisamos desmentir essa gravação, dizer que é montagem. Não podemos, Elias. O áudio é limpo. A única forma de reverter isso é contar a verdade. Ou pelo menos a sua versão da verdade antes que ele conte a dele. A imprensa está vindo atrás de você. Eles querem uma declaração sobre a relação pessoal que você tem com Leonardo Ribeiro. Eu estava encurralado. O Léo havia me forçado a revelar a minha história suja ou ser destruído pela mentira da chantagem. Prepare uma coletiva de imprensa, Roberto. Para amanhã de manhã, eu vou controlar a narrativa. Eu vou admitir a paternidade, mas não o abandono. O plano era arriscado. Era a primeira vez em 25 anos que eu falaria o nome de Léo publicamente. Mas o Léo não me deu tempo para a coletiva. Ele tinha um senso de timing que beirava a perfeição. Naquela mesma tarde, a Mendonça Agronegócios recebeu uma notificação formal. O Léo, através da Gênesis, estava entrando com um processo bilionário contra mim e a Mendonça, alegando concorrência desleal, manipulação de mercado e o golpe de misericórdia, danos morais e materiais pela quebra de um acordo de sustentação familiar. O processo não pedia apenas dinheiro. Ele pedia a anulação do resultado da licitação do Jequitibá, alegando que a Mendonça havia vencido usando métodos antiéticos. O áudio da cooptação era a prova, mas o que realmente me fez tremer foi o anexo do processo. O Léo havia incluído no processo a certidão de óbito da Fátima e, anexo a ela, um depoimento assinado por um vizinho da Fátima em São Miguel, detalhando os últimos meses dela, a miséria e o desespero de Léo. Ele não estava apenas me processando por abandono, ele estava me processando pela morte da mãe. Eu estava agora sob investigação do governo, por causa do Jequitibá, sendo atacado publicamente por chantagem e processado pelo meu próprio filho por homicídio moral. A minha vida perfeita estava desmoronando em menos de 48 horas.
Elias, a Cristina ligou. Ela viu o processo. Ela está histérica. Ela quer saber quem é Fátima Souza. Marcelo disse, tentando manter a calma. Eu olhei para o meu celular. Várias chamadas perdidas de Cristina e uma mensagem de texto simples e gelada. Se você tem um filho, Elias, e escondeu isso de mim, o que mais você escondeu? Não volte para casa. O meu casamento, a base da minha ascensão social, estava em ruínas. Eu liguei para a Isabela, minha filha, que estava voltando de Harvard. Ela era a única pessoa que eu precisava proteger dessa lama. Filha, sou eu. Não venha para São Paulo na semana que vem. Fique em Boston, vá para Miami, para onde quiser. O Brasil está instável. Eu te ligo depois. Pai, o que está acontecendo? Eu vi as notícias sobre a Mendonça e a Gênesis. Quem é esse Leonardo Ribeiro? Ela perguntou, a voz cheia de preocupação. Eu hesitei. Eu não podia mentir para ela, mas eu também não podia dizer a verdade. É um concorrente desonesto, filha. Uma crise de mercado. Nada com que você precise se preocupar. Mas a mamãe está ligando para mim, chorando. Ela disse que você está mentindo. Eu senti a dor da traição. A Cristina estava usando a nossa filha para me pressionar. Eu te amo, Isabela. Fique longe disso. Eu resolvo. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais. Eu estava sozinho. O Elias Mendonça, de 50 anos, estava sendo desmantelado pelo Léo, de 25. Eu sabia que não podia mais jogar na defensiva. Eu tinha que ir para o ataque total, mesmo que isso significasse jogar a ética no lixo. Eu liguei para o Jurandir novamente. Jurandir, esquece a Gênesis e o Léo por um momento. Eu preciso de informações sobre a vida pessoal da Cristina. Tudo. Contas, viagens, ligações. Eu preciso de munição. O detetive ficou em silêncio por um momento. Elias, sua esposa? Minha ex-esposa, se ela me chantagear. Ela é filha do Dr. Macedo. Se ela se virar contra mim, ela me destrói. Eu não posso permitir isso. E eu sei que ela tem segredos. Eu estava me tornando o monstro que o Léo me acusava de ser. Mas o Léo havia cometido um erro. O processo formal. Ele me deu um ponto de ataque legal. Ele estava usando a Gênesis, uma empresa de bilhões de dólares, para resolver um rancor pessoal. Isso era uma violação de dever fiduciário. Liguei para o Roberto. Roberto, esquece a imprensa por enquanto. Foco total no processo. Eu quero que você entre com uma moção de emergência, alegando que Leonardo Ribeiro está usando a Gênesis de forma irresponsável para fins pessoais. Isso é um escândalo para os acionistas dele. Vamos atacar a Gênesis pela cabeça. A guerra agora tinha 3 frentes. A Mendonça contra a Gênesis no tribunal, Elias contra Cristina em casa e Elias contra Léo na opinião pública. Eu precisava de uma vitória rápida e esmagadora. Eu sabia que o Léo não tinha vindo apenas para me vencer. Ele veio para me fazer sofrer. E a melhor maneira de fazê-lo sofrer era atacando o que ele mais valorizava. O império que ele construiu com o ódio da minha traição. Se eu conseguisse provar que o Léo estava usando o dinheiro da Gênesis para financiar sua vingança pessoal, os investidores internacionais dele o devorariam vivo. O império dele, construído em 10 anos, ruiria mais rápido do que o meu. Era a única chance. Eu tinha que ser mais rápido e mais cruel. Eu me lembrei da Fátima, morrendo sozinha no hospital. Eu me lembrei do sorriso banguela de Léo. A culpa era um peso morto, mas a sobrevivência era a única coisa que importava. Eu olhei para o horizonte de São Paulo, agora coberto pela névoa fria da noite. Eu me tornei um homem que faria qualquer coisa para sobreviver. Eu havia abandonado um filho. Agora eu estava pronto para destruir esse filho. O Jequitibá era passado. O futuro era a Mendonça contra a Gênesis. O pai contra o filho. E só um sairia de pé. E eu não podia permitir que fosse ele, o monstro que eu mesmo criei. Eu tinha que matá-lo, metaforicamente, antes que ele me matasse de vez. O Jurandir me ligou tarde da noite. Elias, consegui alguma coisa sobre a Cristina, e não é pequena. Diga, Jurandir, rápido. A Cristina não está sendo fiel, Elias.
Ela tem um caso há 3 meses. E o amante dela é o deputado Rocha, aquele que está na comissão de ética do Jequitibá. O choque foi paralisante. A traição conjugal era comum no meu meio, mas o amante ser um membro-chave da comissão que acabara de nos dar o maior contrato da história da Mendonça Agronegócios? Isso não era só traição. Era um escândalo político que poderia anular o Jequitibá e me levar para a cadeia, se a relação fosse usada para influenciar o voto. Eu estava sendo atacado por todos os lados. O Léo estava me destruindo com o passado. A Cristina estava me apunhalando pelas costas com o futuro. Eu tinha que ser rápido. Eu tinha que usar o segredo da Cristina antes que ela usasse o meu. Eu liguei para o Dr. Macedo, o ex-ministro e pai da Cristina. O homem que me deu o sobrenome e o poder. Dr. Macedo, sinto muito incomodá-lo, mas temos um problema sério. É o Léo Elias? Esse garoto está enlouquecendo o mercado. Não, doutor, é a sua filha e o deputado Rocha. Eu tenho provas. O silêncio do outro lado da linha foi aterrorizante. O Dr. Macedo valorizava a imagem pública acima de tudo. Um escândalo de adultério envolvendo um deputado e sua filha era um desastre político. O que você quer, Elias? A voz dele estava fria como gelo. Eu quero que você mantenha a Cristina quieta. Eu quero que ela assine os papéis do divórcio sem questionar e que ela fique longe da Mendonça. Se ela vier a público com a história do Léo, eu vou vazar a história dela e do deputado. E o Jequitibá será anulado por corrupção. Eu estava chantageando o meu sogro. Eu estava jogando sujo como o Léo me ensinou. Você está ameaçando a minha filha, Elias? Estou protegendo o meu império, doutor. Algo que você me ensinou a fazer muito bem. E se o senhor for esperto, vai proteger a sua carreira política. Mantenha a Cristina longe de mim e eu manterei os segredos de vocês. O Dr. Macedo concordou, com um tom de voz que prometia vingança futura. Mas, por agora, eu tinha neutralizado a ameaça doméstica. Restava o Léo. Eu tinha que ir além do jogo de tribunais. Eu tinha que ir ao encontro dele novamente, mas desta vez sem negociar. Eu tinha que mostrar a ele que, se ele quisesse guerra, eu era o mestre da destruição. Eu marquei um encontro com o Léo na sede da Gênesis, na Faria Lima. Queria que ele me visse em seu território entrando sem medo. Quando cheguei ao prédio da Gênesis, senti o cheiro de juventude e arrogância no ar. A recepção era moderna, minimalista. O Léo me esperava em sua sala no último andar. A vista era tão impressionante quanto a minha, mas o escritório dele era mais tecnológico, mais frio. Ele estava sorrindo, um sorriso que não chegava aos olhos. Elias, que surpresa! Pensei que você estaria ocupado com o divórcio e com os acionistas. Eu caminhei até a mesa dele, ignorando-o. Olhei à vista. Você é bom, Leonardo. Muito bom. Você me fez de bobo. Você me fez sangrar. Mas você cometeu um erro fatal. Qual erro, papai? Me expor como o monstro que tenta comprar o silêncio de seus concorrentes? Não. O erro de pensar que essa briga é sobre nós. Essa briga é sobre dinheiro. E você está usando a Gênesis, o dinheiro dos seus investidores, para resolver um problema emocional. Isso é ilegal, Léo. E eu vou provar. Eu me virei e olhei-o diretamente nos olhos. Eu sei que a sua mãe morreu. Eu sei como ela morreu. E eu sei que o seu ódio é justificado. Mas você não é mais o garoto da favela. Você é o CEO de uma empresa de capital aberto. Se eu provar que você está usando o capital da Gênesis para financiar uma vingança pessoal, seus investidores vão te crucificar. Eles vão te tirar do comando. Você não vai ter dinheiro para comprar a minha ruína. E você vai perder o seu próprio império. O sorriso dele vacilou. Eu o atingi onde doía. O controle. Você acha que eu não pensei nisso, Elias? Ele respondeu a voz mais alta. Eu tenho o controle total da Gênesis. Não há como me tirarem. Sério, eu tenho todos os seus relatórios financeiros, Léo. Eu sei que você está alavancado. Você cobriu o Jequitibá por 15% de prejuízo só para me irritar. Você acha que os fundos de Nova York e Dubai vão aceitar que o CEO deles jogue dinheiro fora por causa de um trauma de infância?
Eu tirei um envelope do meu paletó e joguei sobre a mesa de vidro. Aqui está o meu contra-ataque. É uma denúncia formal que será entregue à CVM e ao Conselho da Gênesis em 1 hora. Ela detalha o seu uso indevido de capital, a desestabilização do mercado e o seu ataque pessoal. Em 24 horas você será investigado e eu vou comprar a Gênesis na Bacia das Almas. O Léo pegou o envelope, a mão tremendo ligeiramente. Ele não esperava essa jogada. Ele esperava que eu caísse na armadilha da emoção, mas eu joguei o jogo do dinheiro. Você não faria isso. Você destruiria o que eu construí. Ele sussurrou, incrédulo. Eu te abandonei quando você tinha 4 anos, Léo. Você acha que eu tenho limites? Eu vou te destruir. E quando eu comprar a sua empresa, eu vou garantir que o mundo saiba que você é um CEO instável que tentou destruir o próprio pai e falhou miseravelmente. Você é um monstro, ele disse, com ódio puro. Eu sou o monstro que você criou. E agora você tem uma escolha. Você retira o processo contra a Mendonça, você desmente a história da chantagem e você desaparece do meu mercado. Ou eu aperto o botão e você perde tudo. Tudo. Eu dei a ele 1 minuto de silêncio para pensar. O tempo era meu aliado. Ele estava preso entre a vingança e a sobrevivência do seu próprio império. Ele fechou o envelope, os olhos fixos em mim. A decisão que ele tomasse definiria o resto de nossas vidas. A vingança dele era doce, mas o preço era a ruína total. E ele não queria ser pobre de novo. Eu sabia disso. Eu retiro o processo, ele disse por fim, a voz carregada de derrota e veneno. Mas isso não acabou, Elias. Eu vou te caçar até o fim. Acabou, Léo. Porque agora você está sob a minha vigilância. E se você der mais um passo em falso, eu te derrubo. Você é meu filho, mas no agronegócio, você é meu concorrente. E eu sempre venço. Eu saí da sala dele sentindo uma vitória amarga. Eu havia vencido a primeira fase da guerra, mas ao custo de toda a minha moral. Eu salvei a Mendonça, mas perdi a Cristina, perdi a paz. E confirmei que eu era, de fato, o monstro que o Léo via. Eu estava voltando para o meu carro quando o meu celular tocou. Era o Dr. Roberto. Elias, a comissão do Jequitibá acabou de ligar. Eles estão revisando a nossa vitória. O deputado Rocha, o amante da Cristina, acabou de renunciar ao cargo por motivos de saúde. Isso levantou uma bandeira vermelha. Eles querem investigar se houve influência política na nossa vitória. Eu parei no meio da calçada. O Léo havia perdido a batalha do processo, mas a Cristina, sem saber, havia detonado a minha vitória no Jequitibá. A vingança do meu filho não precisava de planos elaborados. Bastava a minha própria podridão para me destruir. O destino estava rindo de mim. Eu tinha vencido o Léo, mas a Mendonça estava prestes a perder o contrato mais importante de sua história, por causa do meu próprio casamento de fachada. E o Léo, mesmo fora do jogo, ainda sairia vitorioso com a minha ruína. Eu estava no inferno. E a terceira e última parte da minha queda estava apenas começando. Eu desliguei o telefone com o Dr. Roberto e senti o peso daquela informação me esmagar. O deputado Rocha, amante da Cristina, renunciou. O Jequitibá, a coroa do meu império, estava sob suspeita. Não por causa do Léo, não por causa da Gênesis, mas por causa da minha própria hipocrisia. Eu havia me casado com a Cristina para ter um escudo social e político. Eu havia ignorado o amor verdadeiro pela ambição. E agora, essa ambição estava me custando caro. Liguei imediatamente para o Dr. Macedo. Doutor, você precisa agir. A renúncia do Rocha vai anular o Jequitibá. Eu te dei tempo para controlar a Cristina e o deputado. O velho Macedo, do outro lado da linha, estava frio e distante. Eu lidei com a Cristina, Elias. Ela está fora de São Paulo, em uma fazenda no interior, sob vigilância. O divórcio será assinado. Mas o Rocha, ele não é meu fantoche, que a comissão de ética não vai ignorar o cheiro de corrupção. Você acha que eu sou o único interessado em ver a Mendonça cair? Você tem concorrentes há 30 anos esperando por um deslize. Ele tinha razão. Eu estava tão focado no Léo que esqueci que havia dezenas de tubarões esperando para devorar a minha carcaça.
O que vai acontecer com o Jequitibá? Eu perguntei, a voz áspera. A comissão suspendeu a homologação do resultado. Eles vão abrir uma investigação formal sobre a influência política. Prepare-se, Elias. Se eles encontrarem qualquer e-mail, qualquer almoço, qualquer pista de que a Mendonça usou o relacionamento da Cristina para obter informações privilegiadas, o contrato será anulado. Eu me sentei na cadeira, sentindo o suor frio. O Léo não precisava mais me atacar. Ele podia simplesmente assistir enquanto o fogo que ele acendeu queimava a minha casa. Eu tinha forçado Léo a recuar, a retirar o processo, mas a vingança dele já estava em curso. A minha própria vida, a estrutura que eu construí para me proteger do passado, era a arma da minha destruição. O mercado reagiu com violência. A notícia da suspensão do Jequitibá vazou no final da tarde. As ações da Mendonça Agronegócios despencaram 10%. Os acionistas minoritários entraram em pânico. Naquela noite, eu estava sozinho no 305º andar. O apartamento no Morumbi estava vazio. A Cristina tinha levado suas coisas e a Isabela ainda estava no exterior. Eu estava cercado por luxo, mas completamente isolado. Eu olhei a foto da Fátima e do Léo, a que ele deixou na minha mesa no restaurante. Aquele sorriso banguela. Eu tinha escolhido a Mendonça acima de tudo. E agora, a Mendonça era a minha sentença. No dia seguinte, a situação piorou. O conselho de administração da Mendonça me convocou para uma reunião de emergência. Eles estavam furiosos. Elias, o que é essa história de chantagem? E agora a investigação do Jequitibá. O mercado está nos vendo como corruptos e instáveis. As ações caíram 18% desde ontem. O presidente do conselho, um velho banqueiro chamado Silveira, esbravejava. Eu tentei argumentar. O Léo é um concorrente desonesto. Eu o forcei a recuar. A história da Cristina é um caso pessoal, sem relação com os negócios da empresa. Sem relação? Silveira quase cuspiu as palavras. Se a Mendonça perder o Jequitibá por causa de um escândalo de adultério envolvendo um membro da comissão, a credibilidade da nossa empresa está morta. Você nos colocou em risco, Elias. Você nos expôs. Eu sabia o que estava por vir. Eu tinha poder absoluto na Mendonça, mas se o conselho perdesse a confiança e a imprensa me esmagasse, eles me forçariam a sair. O que vocês querem? Eu perguntei, sentindo a derrota nos ossos. Nós queremos transparência e estabilidade. O doutor Roberto nos informou sobre a sua relação pessoal com Leonardo Ribeiro. O conselho exige que você se afaste temporariamente da presidência. Precisamos de alguém com a imagem limpa para lidar com a crise do Jequitibá. Me afastar. A Mendonça era minha vida, meu sangue. Não, eu construí isso. Eu sou o único que pode salvar a empresa. Você é o único que a colocou em risco, Elias. Silveira rebateu friamente. O Léo foi esperto. Ele não precisou ganhar a licitação, ele só precisou expor a sua fundação podre. Você construiu um castelo de areia, Elias. E o destino, como a Fátima disse, está cobrando. Eu saí da reunião humilhado, mas ainda não quebrado. Eu tinha que lutar. Eu sabia que o Léo estava assistindo a tudo. Ele não precisava me ligar. Os jornais faziam o trabalho dele. Eu decidi ir até a Faria Lima mais uma vez. Eu precisava de um confronto final, olho no olho, para entender a extensão do meu fracasso. Quando cheguei ao prédio da Gênesis, a recepcionista me olhou com pena. Ela sabia quem eu era. Léo me recebeu na mesma sala fria. Ele não estava sorrindo. Estava sério, quase melancólico. Você veio para gritar de novo, Elias? Eu vim para entender, eu disse, jogando as chaves do meu carro sobre a mesa. Você recuou no processo. Você salvou o seu império. Mas você me destruiu. Você sabia sobre a Cristina e o Rocha? Léo recostou-se na cadeira, olhando a cidade. Não, eu não sabia da Cristina. Eu não planejei isso. Mas eu planejei o suficiente para saber que o seu império era frágil. Você construiu a Mendonça em cima de uma mentira, Elias. Um casamento de fachada, uma reputação comprada. Eu só precisei dar um empurrãozinho.
Quando você tentou me chantagear, você confirmou o monstro que eu sempre soube que você era. E o monstro sempre trai, Elias. Ele trai a esposa, trai a empresa e trai a si mesmo. Aquelas palavras me atingiram mais forte do que qualquer processo judicial. Você viu a sua mãe morrer, Léo. Eu sei disso. E eu sinto muito. Eu falhei com ela. Eu falhei com você. O Léo virou o rosto para mim. Havia lágrimas nos seus olhos, mas ele não as deixou cair. Era a dor misturada com a vitória. Não sinta pena, Elias. A pena é uma emoção barata. Sua falha me fez quem eu sou. Se você não tivesse me abandonado, eu seria um herdeiro mimado, como a Isabela. Você me deu a fome. Você me deu o ódio. E eu transformei isso em bilhões. Você me deu a pior infância, mas a melhor motivação. Ele se levantou e caminhou até a janela. Eu não queria o seu dinheiro, Elias. Eu queria a sua queda. E agora, você está caindo sozinho. Sem esposa, sem nome limpo e sem o Jequitibá. O que você vai fazer agora? Eu vou esperar. A Mendonça vai sangrar. Quando o Jequitibá for anulado, o conselho vai te tirar. A empresa vai ficar vulnerável. E aí, a Gênesis vai entrar. Não para te destruir, mas para comprar o que resta da sua operação de logística. Eu não vou destruir a Mendonça. Eu vou absorvê-la. Eu vou construir o meu império sobre as cinzas do seu. Era a verdade mais cruel. Ele não me queria morto. Ele me queria testemunhando o triunfo dele. O filho assumindo o controle do império que o pai construiu com tanto sacrifício, mas sem o nome sujo do pai. Eu me levantei. Não havia mais o que dizer. Eu tinha perdido. Você venceu, Leonardo. Não, Elias. Você perdeu no dia em que me abandonou. Essa é apenas a consequência. Eu saí da Faria Lima e voltei para o meu escritório. A cidade de São Paulo, que antes parecia meu trono, agora parecia um observatório me assistindo cair. Na semana seguinte, o Jequitibá foi oficialmente anulado. A comissão alegou risco de influência indevida e reabriu a licitação. No mesmo dia, o Conselho de Administração da Mendonça Agronegócios votou pela minha destituição imediata da presidência, sob a justificativa de falha grave na gestão de riscos e danos reputacionais. Eu estava fora. Em questão de dias, eu passei de magnata intocável a ex-CEO sob investigação. Eu me mudei do Morumbi para um apartamento menor no Itaim. O divórcio com a Cristina foi rápido e caro. Ela pegou uma parte substancial do meu patrimônio pessoal, mas o doutor Macedo garantiu que ela ficasse longe da Mendonça. A Isabela veio ao Brasil e me procurou. Pai, é verdade? Você tem um filho mais velho? Eu não podia mentir para ela. Não mais. Sim, filha. Ele se chama Leonardo. Eu o abandonei quando era criança para proteger minha imagem. A decepção nos olhos dela foi a última facada. Você sacrificou tudo por essa empresa, pai. E agora, você perdeu a empresa, a mamãe e o seu nome. E o pior, você perdeu a chance de ser um pai decente. Ela me deu um beijo frio na testa e foi embora, prometendo que me visitaria. Mas eu sabia que a distância entre nós seria permanente. Alguns meses depois, a Gênesis venceu a nova licitação do Jequitibá com uma proposta limpa e sustentável. O mercado aplaudiu a ascensão do jovem e ético Leonardo Ribeiro. A Mendonça Agronegócios continuou a sangrar. E, exatamente como Léo havia previsto, ele fez uma oferta de compra pela divisão de logística, a parte mais valiosa e estratégica da empresa. O conselho aceitou, desesperado para injetar capital. O Léo não me destruiu totalmente. Ele me desarmou e me absorveu. Eu me tornei um consultor, com um salário alto, para a Mendonça que agora era subsidiária da Gênesis. Eu estava de volta, mas sob o comando do meu filho. A humilhação final. No meu novo escritório, no 15º andar de um prédio modesto, eu recebi a visita dele. Léo entrou, agora o dono absoluto do agronegócio. O que você quer, Leonardo? Ele colocou um envelope sobre a mesa. Não era uma oferta de negócios, era um cheque. É o valor que você me deu 25 anos atrás, Elias, corrigido pela inflação
E com juros compostos. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você saiba que eu não devo nada a você. Ele me olhou, e pela primeira vez vi algo além do ódio. Vi um cansaço profundo. Eu venci, Elias. Mas a vingança não tem o gosto que eu imaginei. Ela só me fez perceber que eu perdi tempo demais com você. Eu não sou como você. Eu não vou te abandonar. Eu vou te manter aqui como um lembrete. Eu sou a prova de que o destino cobra e eu sou a sua dívida paga. Ele se virou para sair, mas eu o chamei. Léo, a Fátima, ela te perdoaria? Ele parou, sem se virar. Minha mãe não queria vingança. Ela só queria que o filho dela tivesse um pai. Ela morreu sem o pai, Elias. E eu venci sem você. Mas ela nunca te chamou de monstro. Ela só te chamou de covarde. E ele saiu, fechando a porta. Eu peguei o cheque e olhei para o valor. Era uma fortuna, mas era o preço da minha alma. Eu, Elias Mendonça, o magnata que vendeu o filho pela reputação, acabei sozinho, arruinado moralmente e trabalhando para o meu próprio filho. Eu consegui o que queria, um império. Mas o império me custou tudo o que realmente importava. E o agro, meus amigos, não parou. Ele continuou, mas sob o nome de Leonardo, o filho que eu abandonei. E essa, eu garanto, foi a pior vingança possível. O destino não perdoa quem nega o próprio sangue. E eu paguei caro por cada passo que dei para cima, enquanto ele era forçado a rastejar para sobreviver.